E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre regiões planas, contornos e logo mais sobre os polígonos. Bom, vamos lá? Antes de falar de regiões planas, nós vamos dar uma voltinha aqui nas figuras tridimensionais, que são os sólidos geométricos, tá? A gente viu os sólidos geométricos numa das aulas anteriores, tá? Essas figuras são figuras tridimensionais. Bom, eu gosto de desenhá-las assim para a gente perceber o outro lado, né? E quanto de profundidade a figura nos mostra, né? É uma maneira aí de representar ela no plano do quadro, tá ok? Então, se figuras tridimensionais, significa que elas têm três dimensões. Tem comprimento, tem largura e tem altura. São as três medidas, por isso tridimensional, beleza? Bom, as regiões planas são bidimensionais. Então o que eu fiz? Eu pensei assim, eu vou tirar aqui uma face dessa figura e representá-la aqui embaixo. Aqui eu tirei a base do nosso cilindro e estou representando essa base embaixo. Então aqui nós temos as regiões planas, que são figuras bidimensionais, tá? Bidimensionais quer dizer que só tem duas dimensões, ou seja, tendo apenas duas medidas, comprimento e largura. Comprimento e largura, ok? Bom, essas figuras, essas regiões planas, elas têm os seus contornos. Então eu tirei o contorno dessa região plana e estou representando ela aqui embaixo. Isso aqui é como se fosse então apenas um aro de arame, tá? Um fio de arame, tá? Fechado. Aqui, ó, por exemplo, um aro de bicicleta, ou um anel, ou uma argola dessas de brinco, tá legal? Ou seja, é oco, tá legal? Não é preenchido como a região plana. A região plana ela é totalmente preenchida. Olha o quadro branco, ele é totalmente preenchido dessa tinta branca, tá? A representação, ou seja, o contorno do quadro, seria a moldura de alumínio. A moldura de alumínio, se eu tirar a moldura de alumínio, você vai ver que é só a moldura, tá legal? Então ela é uma figura unidimensional, ela tem apenas uma dimensão. Então aqui são os nossos contornos. Fiz o mesmo aqui, tirando o contorno da região circular, beleza? Então aqui, nesse caso, a gente chama de círculo. Quando eu tenho uma região plana circular, é o círculo. Quando eu tenho um contorno circular, a gente chama isso de circunferência. Circunferência. Tá? É o contorno circular. Beleza? Bom, das regiões planas, dos contornos, a gente pode falar de polígono. Tá? Ou uma região plana poligonal. O nome polígono significa que são contornos formados apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Então, esse é um tipo de polígono. Tá? A gente pode ter aqui o polígono convexo e o polígono não convexo. Tá? Então, fazendo um desenho aqui de um polígono convexo, a gente pode ter, por exemplo, aqui um quadrilátero desenhado dessa maneira. E aqui eu vou desenhar um quadrilátero convexo, não convexo, ó. Tá? Então aqui eu tenho um quadrilátero não convexo. Qual que é a diferença? O quadrilátero não convexo tem um dos seus vértices, existe uma reentrância. Como que eu posso perceber essa reentrância? Da seguinte maneira, você pega uma régua e coloca em cima de um dos lados. Então eu estou colocando a régua em cima desse lado, ó. Se essa régua cortar a figura, ó, tá? Se eu colocar a régua aqui e ela cortar a figura aqui, dividir a figura em dois, significa que ela é não convexa. Olha só se eu colocar a régua aqui, ó, em cima desse lado. Ele não vai cortar a figura, tá? A figura estará totalmente apenas de um dos lados, ó. Totalmente apenas de um dos lados. No caso do não convexo, isso não acontece por causa dessa reentrância desse vértice. Tá? No caso dos polígonos, a gente tem lá, por exemplo, um triângulo, é um polígono. Tá? Um retângulo, ou melhor dizendo, quadrilátero.
Eu posso ter um polígono com 5 lados. E aqui são todos eles polígonos convexos, tá? Mas pode ser não convexo. É um pentágono, tem 5 lados. Eu ainda tenho o hexágono, tá? Então, dependendo do número de lados, a gente vai ter os polígonos. Bom, pegando o exemplo ali, o nosso hexágono, a gente tem aqui 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ângulos internos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E 6 vértices, que são os pontinhos aqui, ó. 6 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso denominar os vértices, ó. Vértice A, vértice B, C, D, E, F. Logo, então, eu terei 6 lados. Eu tenho um lado que é o AB, segmento de reta. Esse aqui, ó, AB. O lado BC. O lado CD. O lado DE. O lado EF. E o último lado, o lado AF. Ou FA, não tem problema, tá? Então, a gente tem 6 lados. 6 ângulos internos, ó, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D, o ângulo E, o ângulo F e 6 vértices. 6 vértices, 6 ângulos, 6 lados. No caso de todos os polígonos, isso se repete. Se você perceber o triângulo também terá ó, o mesmo número de vértices, é o mesmo número de ângulos internos, que é o mesmo número, a mesma quantidade de lados. Ó, 3 lados, ok? A gente tem, além dos polígonos, as suas regiões planas poligonais. Ou seja, eu tenho o contorno aqui, ó, de um pentágono, tá? Contorno de um pentágono é um polígono. Mas se essa figura fosse totalmente preenchida, tá? Fosse, por exemplo, a tampa de uma caixa com esse formato, tá? Então você teria aqui uma região plana poligonal. O formato do seu contorno é um pentágono, que é formado apenas por segmentos de reta que não se cruzam.